Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então, ó, deixa de ser trouxa e se inscreva, beleza? Ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos vídeos. Você também pode contribuir com o botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais quando você pega um vídeo que você vê e você fala assim, ó, nossa, esse vídeo tá chuchu, mano, esse vídeo tá incrível, vou dar um valeu aqui e dar uma fortalecida. É pra isso que serve esse botão, demorou? Se você não pode ajudar dessas formas, meu irmão, rala peito, tô brincando. Se você não pode ajudar dessas formas, é só deixar o seu like, só compartilhar o episódio, deixar um comentário aqui, beleza? Que isso é de grande ajuda, mano. Mas antes eu gostaria de saber uma coisa. Se o seu sonho é conhecer os parques da Universal, onde ficam as áreas de Harry Potter e os parques da Disney, então se liga nessa novidade. A Orlando HP, excursão da Movie Tour em parceria com o Caldeirão Furado, está de volta. E juntos nós vamos pros parques em Orlando na melhor viagem da sua vida. A Orlando HP acontece em janeiro de 2025 e terá a duração de 12 noites. Do pacote já está incluso passagens aéreas de ida e volta, hospedagem, ingressos para os parques da Universal, Disney e Busch Gardens, o paraíso das montanhas russas, transporte terrestre em Orlando, guia turístico por toda a viagem saindo já do ponto de partida e um kit de viagem com itens incríveis, como essa camiseta que eu tô usando aqui. Óbvio que dependendo da sua casa, a cor da manga vai ser diferente e vem com o seu nome aqui atrás e o número 07, afinal essa é a 7ª edição da Orlando HP. No kit também vem essa mochila lindona que vai ser muito útil para você utilizar nos parques. Se você quer realizar esse sonho, clica aqui embaixo no primeiro link e vá direto pro site da Movie Tour Orlando HP e vamos juntos embarcar nessa magia. Recados dados, hoje nós vamos continuar com o quadro A Linha do Tempo de Harry Potter, onde vamos ver todos os acontecimentos em ordem cronológica de Harry Potter e a Câmara Secreta. A cronologia do segundo livro da saga, Harry Potter e a Câmara Secreta, se dá entre 1992 e 1993, cerca de um mês e meio após os acontecimentos finais de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Inclusive, se você não assistiu o primeiro episódio, recomendo que você assista. Harry volta para a casa dos Dursley após o final do seu primeiro ano letivo em Hogwarts, por volta de 8 de junho de 1992. Logo que ele chega na casa dos tios, todos os seus pertences, como livros, varinha, vassoura, uniforme, são trancados no armário sob a escada, e um cadeado é colocado na gaiola de Edwiges. A história começa durante o café da manhã, com Walter brigando com Harry, simplesmente porque a Edwiges estava fazendo muito barulho, já que ela estava entediada por ficar trancada tanto tempo na gaiola. Depois eles repassam o cronograma do jantar com os Manson, que aconteceria naquele dia, e aí depois o Harry vai se sentar ali no jardim, onde ele tem a impressão de ver dois olhos escondidos na sebe. O Duda aparece por ali e dá uma atormentada no Harry, o Harry acaba provocando o Duda, fingindo que estava falando palavras mágicas e fica de castigo o dia inteiro fazendo um monte de tarefas pesadas, e aí só lá às 7h30 da noite que ele para comer alguma coisa e ir pro quarto, onde ele ficaria calado, sem fazer barulho, fingindo que não existia. Quando ele entra no quarto, para sua surpresa, Dobby, o elfo doméstico, já está ali, e ele tenta impedir o Harry de voltar a Hogwarts, e quando o Harry não promete que não vai voltar, o Dobby faz aquela armadilha marotinha com o pudim, que coloca o Harry numa bela de uma enrascada. Isso tudo, meus bruxos, acontece no dia 31 de julho de 1992, o aniversário de 12 anos do menino Harry, como é possível comprovar no próprio livro, que diz ali que aquele dia era o aniversário do Harry. Ele inclusive canta parabéns pra ele mesmo enquanto está sentado ali na sebe do jardim, e o Duda, quando vai provocar, fala que sabia que era aniversário dele e provoca por ele não ter recebido nenhuma carta dos seus amigos. E como o aniversário do Harry é 31 de julho, como nós sabemos, isso é confirmado, esse é o dia que se passa esses acontecimentos. Grades são colocadas na janela do quarto do Harry e travas em sua porta, e ele só podia sair 2 vezes ao dia para ir ao banheiro e nada mais. Até para ser alimentado era colocada comida
por uma portinhola que colocaram na porta do quarto. Tipo, o moleque era tratado realmente como um prisioneiro. E as grades são colocadas no dia 1º de agosto. Como é dito no livro, no dia seguinte aos acontecimentos, o Walter paga um homem para colocar grades na janela do quarto do Harry. Harry acorda de um pesadelo onde ele era expulso de Hogwarts e ridicularizado, com Ron, Fred e George flutuando do lado de fora da janela com um Ford Anglia voador. Os irmãos Weasley resgatam Harry. Fred e George, utilizando táticas trouxas, destrancam os cadeados da porta do Harry e vão até o armário para pegar os materiais dele. Então eles dão no pé e quase são impedidos por tio Walter, mas o Harry consegue escapar. Isso acontece no dia 3 de agosto, já que no fim do capítulo é especificado que se passaram 3 dias desde o momento em que o Harry foi trancado no quarto. E ele foi trancado exatamente na noite do aniversário dele, quando aconteceu o acidente lá com o pudim. Os Weasley e o Harry chegam na toca de manhã, ou seja, eles viraram a noite voando. A senhora Weasley dá uma bela bronca nos filhos, eles como castigo têm que desgnomizar o jardim ao invés de irem dormir como eles pretendiam. O senhor Weasley chega do trabalho falando sobre as batidas que tiveram durante aquela madrugada no Ministério da Magia e conhece o tão famoso Harry Potter. Isso acontece no dia 4 de agosto. Entre o dia 4 até o dia 12, o Harry passa dias maravilhosos ali na toca. Ele joga quadribol, treina quadribol com os Weasley, com as suas vassouras e com a Nimbus, sem bolas de verdade de quadribol para não chamar a atenção dos trouxas próximos, né, que poderiam ver, e voando baixo também. E são descritos como dias maravilhosos. E esses acontecimentos são narrados entre o dia 4 e o dia 12. Enquanto ele passava o restante das férias na toca, ele recebe a sua carta com a lista de materiais para aquele ano letivo, e o Ron também recebe uma carta-resposta da Hermione, já que ele tinha mandado uma carta contando seu plano de ir resgatar o Harry lá na Rua dos Alfeneiros. E dá pra saber que isso acontece por volta do dia 12, porque no livro é dito que o Harry recebeu notícias de Hogwarts cerca de uma semana depois de chegar à toca. Então, se ele chegou ali no dia 4 de agosto pela manhã, uma semana depois se dá por volta do dia 12. Harry e os Weasley vão ao beco diagonal utilizando o pó de flu. O Harry se atrapalha ali, engasga com um pouco de fuligem e acaba indo parar na Borgin & Burkes, onde presencia Lucius Malfoy e seu filho Draco, vendendo alguns produtos que poderiam causar problemas para ele devido às batidas que estavam acontecendo no Ministério da Magia. E então Harry consegue sair ali da Travessa do Tranco com a ajuda do Hagrid e se juntar finalmente aos outros na Floreios e Borrões, onde acontece uma certa treta ali entre Lucius Malfoy e Arthur Weasley. O Arthur Weasley desce a porrada no Lúcio e o Lucius coloca sorrateiramente o diário de Tom Riddle no caldeirão de Gina. Isso acontece no dia 19 de agosto. E nós sabemos que isso acontece no dia 19 porque na carta que a Hermione manda pro Ron, que ele recebeu lá por volta do dia 12, ela diz que na próxima quarta-feira estaria indo ao beco diagonal com sua família e seria muito legal se eles se encontrassem nesse dia. E aí no calendário ali, se eles recebem a carta por volta do dia 12, que é uma quarta-feira inclusive, a próxima quarta é no dia 19. Harry passa os últimos dias de agosto na toca e no dia 1º de setembro ele vai junto com os Weasley para plataforma 9 3/4 para embarcar finalmente no Expresso de Hogwarts. Porém, a plataforma é fechada e o Ron tem a brilhante ideia de roubar o carro do seu pai para ir voando para Hogwarts. Eles batem no Salgueiro Lutador quando chegam, a varinha do Ron é quebrada, eles são recepcionados por Snape e levados para a sala do professor, onde aguardam a professora Minerva e o diretor Dumbledore, e já chegam no primeiro dia ganhando uma bela detenção. Como se sabe, o retorno a Hogwarts se dá no dia 1º de setembro, então é autoexplicativo. Durante o café da manhã no dia seguinte, Ron Weasley recebe um berrador de sua mãe, e isso faz com que ele fique morrendo de vergonha na frente da escola inteira, e depois disso eles vão para a primeira aula do ano letivo, que é a de herbologia, aulas duplas com os alunos da Lufa-Lufa. A aula seguinte é a de transfiguração, onde eles deviam transformar um besouro em um botão, e o Ron acaba esmagando dele com o cotovelo. Aula essa que no filme acabou sendo substituída por aquela aula que eles transformam animais em cálices de água e a Minerva conta sobre a Câmara Secreta, mas no livro não é isso que acontece. Então, levamos em consideração o que acontece no livro. E depois do almoço, eles têm a sua primeira aula com Gilderoy Lockhart, onde acontece aquele desastre com os diabretes da Cornualha, depois deles terem que fazer uma prova surpresa, onde as perguntas e respostas eram todas sobre o Gilderoy Lockhart.
Bom, também é autoexplicativo que isso acontece no dia 2 de setembro, já que o capítulo começa literalmente dizendo no dia seguinte. Na sexta-feira, o trio tem aulas de feitiços, onde Ron acaba deixando sua varinha quebrada escapar e atingir o professor Flitwick bem no meio do nariz, fazendo nascer um furúnculo bem feio na testa dele. E isso aconteceu no dia 4, que segundo o calendário era na sexta-feira ali da primeira semana de setembro. No sábado de manhã, o trio planejava visitar o Hagrid, só que o Harry é acordado quase de madrugada pelo Olivia Wood para treinar quadribol. Eles são surpreendidos com o time de quadribol da Sonserina e com as novas vassouras Nimbus 2001 e o Draco Malfoy sendo apanhador do time. A Hermione fala que ninguém da Grifinória pagou pra jogar, o Draco chama a Hermione de sangue ruim, o Ron tenta enfeitiçar o Draco e o coitado é atingido pelo próprio feitiço e começa a cuspir lesma igual um maluco, e depois eles acabam indo ver o Hagrid pro Hagrid ajudar de alguma forma com aquelas lesmas. Mais tarde naquele dia, o Harry e o Ron começam a cumprir suas detenções. O Harry vai ajudar o Lockhart a responder às cartas dos fãs e o Ron vai polir os troféus na sala de troféus, o que ele tem que fazer várias e várias vezes porque ele acaba vomitando e respingando lesma nos troféus, e ele teve que polir o troféu de um tal de Tom Riddle umas 50 vezes. Nesse dia, pela primeira vez, Harry ouve a voz do basilisco, sem saber que era o basilisco, o que significa que a Câmara Secreta foi aberta, já que o basilisco, antes da Câmara ser aberta, estava adormecido. Esses acontecimentos se dão no dia 5 de setembro. Olha só, a escola não teve uma semana de aula sem ter um problema gigantesco que colocava a vida dos alunos em risco. É possível saber que isso acontece no dia 5, porque esses acontecimentos no livro se seguem logo depois da aula do Flitwick, que era na sexta-feira, dia 4. E é dito que o Harry estava ansioso pro final de semana e no sábado pretendia ver o Hagrid, mas foi acordado pelo Woody para treinar quadribol. Então, se na sexta é dia 4, no sábado, meu amigo, só pode ser dia 5. Por isso a gente consegue definir que esses acontecimentos foram exatamente no dia 5 de setembro. Então, em um sábado chuvoso onde o Harry voltava do treino de quadribol cheio de lama, ele suja todo o corredor e encontra com o Nick quase sem cabeça, que alerta que o Filch estava muito bravo e ele poderia arrumar uma encrenca, e dito e feito, o Filch manda o Harry para a sala dele para dar uma punição por toda aquela sujeira, e então o Nick quase sem cabeça convence o Pirraça a criar uma distração, e o Pirraça destrói o armário sumidouro, jogando ele com tudo no chão, e esse armário ficava logo acima da sala do Filch, no andar de cima, e aí o Filch vai lá verificar e o Harry consegue escapar. Então o Harry tenta agradecer de alguma forma ali, e o Nick quase sem cabeça convida o Harry para ir à sua festa de aniversário de morte, que aconteceria no Halloween, no Dia das Bruxas. Esse acontecimento se dá no dia 24 de outubro, porque como é descrito no livro, isso acontece no sábado às vésperas do Dia das Bruxas. E talvez alguém se pergunte, pô, mas véspera não é um dia antes? Não, as vésperas pode ser um tempo antes, não precisa ser exatamente um dia antes. E o sábado, às vésperas do Dia das Bruxas, era justamente o dia 24. Não era também no Dia das Bruxas que acontece aquilo, porque existe uma passagem de tempo de um acontecimento pro outro. Tem um trecho lá que fala que nos dias que se seguiu, o Harry se arrependeu de ter prometido ir à festa, então esse acontecimento não foi no Dia das Bruxas, ele foi no sábado anterior, portanto dia 24. E no dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, o Nick quase sem cabeça completou 500 anos de morte, o Harry foi lá na festa, foi quando o Harry e o Ron conhecem a Murta que geme pela primeira vez, e o Pirraça faz uma armadilha ali, fala que eles estavam zoando a Murta, e ela sai chorando e vai inundar o banheiro. Ao sair da festa, o Harry ouve mais uma vez as vozes do basilisco, sem saber que era o basilisco, e eles chegam até a parede onde tem a pichação sobre a abertura da Câmara Secreta, e eles encontram a Madame Nora petrificada. Eles são ouvidos por Dumbledore e inocentados, né, afinal não tinha nada a ver com aquilo, mas foram pegos ali na cena do crime, então eles foram questionados sobre o que eles estavam fazendo ali. E como é dito, isso tudo acontece no dia 31 de outubro, porque é o aniversário do Nick no Dia das Bruxas e é autoexplicativo. Na quarta-feira seguinte, Harry, Ron e Hermione estavam na biblioteca, enquanto Ron finalizava uma redação para a História da Magia, e Hermione procurava pelo exemplar de Hogwarts Uma História, já que ela tinha deixado o seu em casa, só que ele foi tirado da biblioteca completamente. Nesse mesmo dia, eles têm aulas de História da Magia, onde Hermione pergunta para o professor Beans sobre a lenda da Câmara Secreta, e aí o professor conta a eles sobre a lenda muito a contragosto, o que no filme foi transformado, né, na cena onde a Minerva conta, mas no livro é o professor Beans, que é o professor de História da Magia, quem conta. Isso acontece no dia 4 de novembro, na primeira quarta-feira depois do Dia das Bruxas. Logo de cara, o Harry, o Ron e a Hermione passam a desconfiar do Draco Malfoy sobre ele ter alguma relação ali com a abertura da Câmara Secreta.
E aí na sexta-feira, depois de terem embolado um plano, eles pegam a assinatura de Gilderoy Lockhart para irem até a seção reservada pegar o livro Poções Muito Potentes, que continha as informações de como se fazer a poção polissuco e os ingredientes. E isso ocorre no dia 6 de novembro. Dá pra saber que isso acontece no dia 6 de novembro porque o Ron diz que seria muito mais fácil se o Harry derrubasse o Draco no jogo de quadribol no dia seguinte. E o jogo de quadribol acontece no sábado, dia 7. No primeiro jogo de quadribol da temporada, o Harry é perseguido por um balaço e tem o seu braço quebrado. O Gilderoy Lockhart tenta consertar e faz os ossos do braço do garoto desaparecer. E o Harry precisa passar a noite na ala hospitalar tomando uma poção ruim pra caramba para os ossos dele crescerem de novo. Isso acontece no dia 7. Dá pra saber que é dia 7 porque é o primeiro sábado depois do Halloween, depois do Dia das Bruxas. E aí a gente traça os acontecimentos do dia anterior também. Durante a madrugada, o Dobby aparece na ala hospitalar, tadinho ali, ele tá super arrependido de ter machucado o Harry, né? E aí ele fala sobre a Câmara Secreta já ter sido aberta uma outra vez anos antes. E então o Dumbledore com a Minerva chegam com Colin Creevey petrificado. Isso na madrugada de sábado para domingo, dia 8. Na manhã do dia seguinte, o Harry é liberado, os seus ossos já estavam completamente crescidos, e ele vai imediatamente procurar Ron e Hermione, que já começaram a poção polissuco, porque depois do ataque do Colin, eles nem esperam o Harry sair ali da enfermaria, eles já vão direto começar, e eles começam lá no banheiro da Murta que geme. Passado algum tempo, durante a aula de poções, o Harry cria uma distração, causando um grande estrago com poção de inchar, fazendo com que alguns alunos ficassem completamente desfigurados, com um nariz gigantesco. O Draco ficou com o nariz do tamanho de um melão, para que a Hermione pudesse entrar no estoque do Snape e roubar os ingredientes que ainda faltavam para a poção polissuco ficar pronta. E isso acontece no dia 10 de dezembro. E nós conseguimos chegar nessa data porque é descrito no livro que eles estavam na segunda semana de dezembro e a aula do Snape seria na quinta-feira. Então, de acordo com o calendário, a quinta-feira da segunda semana de dezembro era no dia 10. Oficiais do Ministério da Magia revistam a propriedade dos Malfoy em busca de artefatos das trevas, artefatos suspeitos. E segundo Draco, esse acontecimento se deu uma semana ali antes do Natal, na semana anterior à semana do Natal. Então ali entre os dias 13 e 19 de dezembro, conforme mostra o calendário. Com todos os acontecimentos em Hogwarts, o clube de duelos é reaberto e liderado por Gilderoy Lockhart. O professor dá um show de incompetência e Harry e Draco são colocados para duelar, onde Draco acaba conjurando uma serpente e a escola inteira descobre que o Harry era um ofidioglota capaz de falar e entender cobras, e todo mundo começa a suspeitar que ele era com toda certeza o herdeiro de Slytherin, porque ele foi pego na cena do crime onde a Madame Nora foi petrificada. Depois, o Colin Creevey, que não deixava o Harry em paz, aparece petrificado. E aí depois, ele fala com as cobras ali. Pô, pessoal, com certeza esse moleque tá ali, ó, macumunado com artes das trevas, com Salazar Slytherin, é sementinha do mal. E até o Harry, pobre, coitado, descobre que ele era ofidioglota, né? Porque ele não fazia ideia que isso existia. Isso acontece no dia 17 de dezembro. Porque, como é descrito no livro, o clube de duelos acontece uma semana mais tarde, depois que eles roubam ali os ingredientes. Então, se eles roubam no dia 10, o clube de duelos no dia 17, uma semana mais tarde, continha básica 7 dias aí. O Harry vai procurar o Justino Flint Flatley para esclarecer que ele não estava assolando a cobra contra ele, e o menino estava em choque, escondido dentro do alojamento. O Harry ouve até os alunos da Lufa-Lufa falando dele, que ele com certeza era o herdeiro de Slytherin, que ele era um bruxo das trevas perigosíssimo. E aí o Harry, vai encontrar, o Harry também não dá sorte, né? Ele vai encontrar o menino e ele ouve a voz do Basilisco. Quando ele chega, o menino tá o quê? Petrificado, meu parceiro. Ô, sorte, né? Ô, menino sortudo, Harry Potter. O Harry é levado para a sala do diretor e ele vê a Fawkes, a Fênix, pegando fogo e renascendo das cinzas, e o Dumbledore pergunta se não tinha nada que ele queria contar. E o Harry fala que não, que tava tudo bem, tava tranquilo, não tinha nada pra ele contar não. Mentiroso. Não quis contar, ficou com medo de contar que tava ouvindo voz de bicho, e não quis falar nada. Esses acontecimentos do Justino petrificado, Harry na sala do diretor, acontecem no dia 18 de dezembro, porque, como é dito no livro, no dia seguinte o Harry vai procurar o Justino ali pra falar com ele, e aí, né, dia seguinte do clube de duelos, que foi dia 17 é dia 18, 1 mais 1 é igual a 3, basicamente, ninguém vai discutir isso, né?
Chega o momento do trio colocar o seu plano com poção polissuco em prática, e aí eles conseguem colocar o Crabbe e o Goyle pra dormir ali com a poção do sono que a Hermione preparou, colocam os meninos no armário, roubam os cabelos dele, vão lá, preparam, colocam na poção polissuco, se transforma e a Hermione, coitada, vira meio gato, porque era pelo de gato, na roupa da Emilia Bulstrode, e aí eles vão lá pro salão comunal da Sonserina e descobrem que o Draco não tem absolutamente ideia de quem abriu a Câmara Secreta ou coisa do tipo, e só ficava mesmo cantando vitória. Isso acontece justamente no Natal, no dia do Natal, porque no trecho do livro, quando eles terminam, quando a Hermione fala que a poção estava pronta e eles falam, não, vamos colocar em prática o plano hoje à noite, é descrito lá, na manhã de Natal. Manhã de Natal, dia 25 de dezembro, sem erro, meu parceiro, a não ser que mudaram o dia do Natal em algum lugar do mundo e eu não tô sabendo. Vira o ano e a gente vai lá pra 1993, a Hermione fica algumas semanas na ala hospitalar ali, né, complicada na situação, meio gato, meio Hermione, cuspindo bolas de pelo, e o Harry e o Ron vão todos os dias visitá-la pra levar os deveres de casa, pra ela ficar em dia, não ficar atrasada. Um dia depois de visitar a Hermione, o Harry e o Ron acabam indo no banheiro ali, onde tava inundado pela murta que geme, e eles encontram o diário de Tom Riddle. Isso acontece ali no finalzinho de janeiro, e dá pra saber que foi no final de janeiro que eles encontram o diário, porque o Harry mostra o diário pra Hermione quando ela sai da ala hospitalar, e é dito que ela sai da ala hospitalar no começo de fevereiro. Então, se ele mostrou no começo de fevereiro, ele não demorou muito pra mostrar o diário, ele mostrou logo que ela saiu, então ele provavelmente achou ali no finalzinho de janeiro. Gilderoy Lockhart organiza uma festa de Dia dos Namorados. Ai, como ele é pimpão, né? Ô, Gilderoy Lockhart, pimpão. E aí tem correio elegante, uns anões vestidos de cupido vão entregar esses correios, e o Harry recebe um e fica completamente envergonhado, tenta sair dali, só que o anão derruba o Harry, senta em cima do tornozelo dele pra ler o correio elegante, e foi a Gina quem mandou, e ela fica completamente envergonhada. Só que quando o anão vai derrubar o Harry, ele rasga a mochila do Harry, a mochila cai com o diário, o tinteiro, e a tinta espalha tudo nos livros do Harry ali, e aí ele fica muito bravo e envergonhado, e o Draco pega o diário, só que o Harry dá um Expelliarmus nele, que ele aprendeu no clube de duelos, vendo o Snape usar contra o Gilderoy Lockhart, e recupera o diário de Tom Riddle, que ele até agora não tinha descoberto nada sobre o diário, porque as páginas estavam em branco e ele não conseguiu encontrar nada. Só que aí depois, quando o Harry vai dar uma olhada, ele vai ver os livros dele estão cheios de tinta, só o diário que não. E ele tava no meio lá da tinta, como que não tinha tinta nele? E aí naquela noite ele escreve no diário, e o diário começa a se corresponder com ele, e mostra a lembrança onde o Hagrid é colocado como culpado ali pela morte da menina, como sendo o dono do monstro, e o culpado pela abertura da Câmara Secreta 50 anos antes. Isso acontece no dia 14 de fevereiro, porque todos esses acontecimentos que eu falei ocorrem no mesmo dia. A festa de Dia dos Namorados e tudo, e o Harry testando o diário depois. Isso é no dia 14 de fevereiro, porque o Dia dos Namorados é dia 14 de fevereiro, Valentine's Day, dia de São Valentim. Não é só um Dia dos Namorados, mas enfim. Então, dia 14 é o dia que acontecem todos esses ocorridos aí. No mês de março, as mandrágoras deram uma festa de arromba na estufa número 3, o que deixa a professora Sprout muito feliz, porque significa que elas estavam próximas da fase adulta, e isso chegaria à fase adulta quando elas começassem a ir de um vaso pro outro. Safadinhas as mandrágoras. Então os que foram petrificados poderiam ser trazidos ao seu estado normal. Durante as férias de Páscoa, os alunos do segundo ano precisaram escolher quais matérias eletivas eles iam fazer no ano seguinte, já que eles teriam que escolher matérias além das obrigatórias que eles já tinham. Isso acontece em abril porque, bom, a Páscoa caiu no dia 11 de abril em 1993, e aí o feriado de Páscoa é ali, por essa volta ali, são 3 semanas que duram, então isso acontece ali depois do dia 11, onde eles estão nas férias da Páscoa. Um tempinho depois, o dormitório da Grifinória é completamente invadido e revirado, e fica uma bagunça toda, e o diário de Tom Riddle havia sido roubado. Os ataques a nascidos trouxas até então tinham parado, a voz tinha cessado, e então o diário é roubado. E isso acontece numa sexta-feira, dia 7 de maio. Véspera do jogo de quadribol entre Grifinória e Lufa-Lufa. No sábado, dia 8 de maio, Harry ouve novamente a voz invisível, e antes de chegar ali no campo, a Minerva McGonagall avisa que o jogo foi cancelado, ele é levado para a ala hospitalar junto com o Ron, e eles veem que Hermione e Penelope Cleanwater, a monitora que era da Corvinal, foram vítimas, foram petrificadas. Eles ficam meio desesperados, meio abalados. Nesse dia, o Dumbledore é afastado de Hogwarts pela assinatura dos 12 conselheiros, e o Hagrid é
preso e enviado para Azkaban por conta de sua ficha suja. E isso acontece no dia 8 de maio. Como é possível saber que é no dia 8 de maio? Porque o primeiro jogo de quadribol aconteceu logo depois das férias de Páscoa, e as férias de Páscoa têm duração de 3 semanas. Então, a partir de 11 de abril, conta 3 semanas, o primeiro sábado é 8 de maio. 2 semanas depois da prisão do Hagrid e do afastamento do Dumbledore, o Harry e o Ron ainda tentavam entender as mensagens que o diretor e o guarda-caça deixou pra eles ali, né, enquanto eles estavam embaixo da capa de invisibilidade na cabana do Hagrid. O Dumbledore disse que Hogwarts sempre ajudaria a quem recorresse à escola, e o Hagrid disse pra eles seguirem as aranhas. E então, 2 semanas depois, durante uma aula de herbologia, o Harry presencia as aranhas se comportando de forma esquisita e indo em direção à Floresta Proibida. Naquela noite, o Harry e o Ron vão investigar, eles conhecem Aragog, descobrem que o Hagrid era inocente, que ele nunca abriu a Câmara Secreta, que o Aragog não foi responsável pela morte da menina e quase seria responsável pela morte do Ron e do Harry, né? Porque ele manda as outras aranhas comerem os dois ali simplesmente porque sim. E aí eles são salvos pelo Forge Anglia e conseguem escapar da floresta, daquela horda maluca de aranhas assassinas. Isso acontece no dia 24 de maio, já que se passaram 2 semanas desde o ataque a Hermione à prisão do Hagrid, que foi no dia 8 de maio. Logo, 2 semanas depois, cai no dia 24. Além disso, é possível saber que essa é a data exata, porque no dia seguinte, dia 25, a Minerva fala que faltava 1 semana para os exames começarem, e eles começam no dia 1º de junho, como é descrito ali no livro. Lembrando que eu não estou inventando essas datas, eu estou chegando nela a partir do que está escrito nos livros, beleza? Fazendo as contas ali a partir dos livros. Harry e Ron finalmente descobrem sobre o basilisco depois de tirar o papel amassado da mão da Hermione petrificada, e nesse mesmo dia, por sorte, olha que grande sorte, Gina Weasley é levada para a Câmara Secreta. Os dois procuram Lockhart para falar dar informações sobre a Câmara Secreta, coisas que eles sabiam na esperança de que o professor fosse ajudar, porque eles ouviram ali escondidos que o Gilderoy iria cuidar disso, só que aí o Gilderoy tava metendo o pé, né, e eles obrigam o Gilderoy a ir ali para a Câmara Secreta junto com eles. Lá o Gilderoy tenta atacar o Ron, tem a memória toda bagunçada por conta do feitiço que ele mesmo tenta lançar e acaba se ferrando. O Harry descobre que Tom Riddle era na verdade Lord Voldemort, olha que plot, e era ele quem estava possuindo Gina, e foi a Gina que abriu a Câmara Secreta e aconteceu todos aqueles ataques, porque ele estava sendo comandado pelo Tom Riddle, esse ser das trevas. Então o Harry enfrenta o basilisco e mata ele com a ajuda da Fawkes, da espada de Godric Gryffindor, e destrói o diário de Tom Riddle sem saber que era uma Horcrux. Então o Dumbledore retorna a Hogwarts para o seu cargo de diretor e decreta que deveria ter uma festa ali depois que eles saem, né? Eles saem da Câmara Secreta, vão para a sala do Dumbledore ali. Os Weasley já estão ali, né? Pô, super felizes que a Gina é salva, enfim. E o Dumbledore decreta que devia ter uma festa em comemoração aos acontecimentos, já que a Gina foi salva e tudo acabou bem. E os alunos finalmente seriam trazidos de volta ao seu estado natural. O Harry faz uma armadilha ali e acaba fazendo o Lucius Malfoy libertar o Dobby depois do Lucius ir lá na sala do diretor e sair com uma mão na frente e outra atrás, porque o Dumbledore deu bem um chega pra lá pra ele ficar ligeiro, falando que se materiais de Voldemort chegassem a mãos inocentes, o Lúcio tava enrolado, e aí o Harry consegue libertar o Dobby. Isso tudo acontece no dia 29 de maio de 1993. Como é visto no próprio livro, esses acontecimentos ocorrem 3 dias antes dos exames. E os exames acontecem dia 1º, então 3 dias antes dos exames é o dia 29 de maio. A festa começa ali em Hogwarts enquanto a Madame Pomfrey tava ali ministrando a poção de mandrágora nos alunos e no Nick quase sem cabeça, que voltam ao seu estado natural e então chegam na festa ali todos felizes, curtindo, e o Hagrid que chega na festa 3h30 da manhã, então ali já é no dia 30 de maio. No início de junho, Lucius Malfoy é demitido do cargo de conselheiro, afinal ele ameaçou os outros conselheiros para assinarem o afastamento do Dumbledore. O Gilderoy Lockhart foi viver para sempre no St. Mungus, afinal teve um dano permanente na memória, e os alunos retornam para casa no Expresso de Hogwarts. Isso acontece no início para o meio de junho. Não temos dias específicos, só sabemos que foi ali nesse período. Então essa foi a linha do tempo completa de todos os acontecimentos de Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu espero que vocês tenham gostado, como sempre o seu like é muito bem-vindo, o seu feedback também e o seu compartilhamento. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.